sejam bem-vindos ao 10º Piauí Indie Online. Nesse Piauí Indie a gente está começando aqui um preparatório para a Game Jam, que a gente vai ter do Piauí Indie. E a gente vai ter duas apresentações. Então a primeira que a gente vai ter é com o Germano. Ele vai ensinar truques com o Blender 3D, para quem for tentar se arriscar em modelagem 3D na Game Jam. E a gente também vai ter uma palestra com o Luiz Felipe Patrocínio sobre Game Maker. Mas a gente vai começar com a do Germano. Então deixa eu só abrir a tela aqui que está compartilhando e Germano, fique com a palavra. Bem, pessoal, boa tarde. Estou aqui para apresentar um pouco da ferramenta de modelagem 3D, que é o Blender. Ela é uma ferramenta open source, código aberto, qualquer um pode contribuir e por esse motivo ela está crescendo bastante nos últimos anos. Muitas pessoas estão contribuindo, adicionando plugins, adicionando features. Inclusive, ela sofreu uma reviravolta nos últimos 2, 3 anos, quando foi apresentada a versão 2.8. 2.8. Atualmente a gente está na 2.83. E ela já tem previsão para 2.9 no final do próximo ano, se eu não me engano. Aliás, no final desse ano para começar no próximo ano. O Blender ele ainda está ganhando espaço no mercado maior, no mercado profissional, apesar de já terem muitas empresas que adotam a ferramenta dentro do seu workflow, dentro do padrão de desenvolvimento. E eu tô aqui. Oi. Eu queria só fazer uma pergunta já. Que já que tu tá falando sobre entrar ou não no padrão de indústria e tal, eu fico com um questionamento que eu não, enfim, eu não pesquiso tanto sobre qual software o pessoal mais usa e os motivos, mas eu sei que tem alguns que são melhor para sculpting, né? Que se eu não me engano é o Maya e outros que são melhores para outras coisas. E eu sei que o Blender, pelo que eu andei aprendendo esses tempos num projeto, eu sei que o Blender ele meio que também atira para todos os lados. Você pode também fazer sculpting e coisas que outras ferramentas fazem, são focadas, né? Então, existe algum motivo, algum brilho específico no Blender no que se trata de querer usar ele ou se trata simplesmente do fato de ser open source, ser gratuito e coisas do tipo? Bem, o meu maior motivo é por ser gratuito, né? Enquanto as outras ferramentas elas são é, praticamente todas pagas e com preços que eu não tenho condição de pagar, né? Pelo menos não agora. As outras ferramentas que estão mais inseridas no mercado, elas são ZBrush, o Sculpt, que tu acabou de citar, o Maya e algumas ferramentas menos vistas, mas que também estão lá dentro, seriam Cinema 4D, Rhino 3D, e tem outras que fazem... E todas essas que eu citei aqui, cada uma é específica para uma função. Por exemplo, o Cinema 4D e Rhino 3D, elas são para modelagens. ZBrush é para Sculpt. Max 3D geralmente é utilizada muito para modelagem de ambientes. Eu estou tentando lembrar uma de pintura digital. Eu não vou lembrar agora o nome da ferramenta, mas o fato é, eles geralmente no mercado profissional, eles têm ferramentas específicas para aquela função. O motivo do Blender não estar inserido 100% lá dentro é exatamente esse, porque o Blender ele consegue fazer o sculpt, a modelagem, retopologia, a pintura digital, o ViewWrap, node shading, renderização. Então tudo isso é uma maravilha dentro de uma ferramenta só e dentro de uma ferramenta gratuita. Só que por ela não ser 100% especializada naquela função, ela deixa a desejar se comparada com outra ferramenta que é especializada naquela função. Então, se a gente for comparar o Sculpt do Blender com o Sculpt do ZBrush, ambas você consegue resultados incríveis. Só que muita gente ainda levanta esse questionamento: mas e a topologia do teu modelo? Então, mesmo que tu consiga um resultado incrível, o ZBrush ainda está mais preparado para deixar aquele modelo com a topologia mais adequada. Apesar de já existirem várias técnicas que o pessoal utiliza dentro do Blender e plugins que favorecem a ação de retopologia, a atividade de retopologia.
Eu não sei se respondia, não sei se ficou clara a resposta, ficou? Ficou. Na realidade, eu nem sabia de alguns outros que tu citou e até fiquei um pouco interessado porque a gente tô trabalhando em um projeto pessoal agora com uma galera, inclusive o Pedro que tá aí, que envolve cenários 3D e aí o Rogério está sendo responsável pelas modelagens 3D, né, no geral de personagens e de cenário. E aí a gente tem batido nessa tecla, né, de criação desses terrenos, digamos assim, e de pintura também, né? Como é que fazer a pintura mais dinâmica ao estilo de algo como a gente tem na Unity com um pincel que pinta terrenos, né? Então a gente tem batido nessa tecla e eu nunca pesquisei, eu não sei bem, né? Não tenho muitas das respostas, mas o Rogério que tem mais pesquisado, né? Então interessante saber que talvez tenha um que tu disse aí que seria focado em pintura, né? Acho que no final das contas, o ideal é, obviamente, você fundir todos os pedaços otimizados de cada uma, né? Porque, inclusive, eu tive uma conversa com o pessoal da Tiny Roa e o diretor de artes de lá falou tipo, é bom saber Blender, mas é bom também conseguir fazer sculpting no ZBrush e ele citou outro software. Então, acaba que é uma fusão, é o ideal, né? Sim, Eu porque posso aí você acrescentar um pouquinho? pega. Pode falar. Oi, gente, boa tarde. E aí, Pedro, Então, boa tarde. tipo assim, recentemente eu fiz um curso, né? Tava fazendo um curso de animação 3D e o professor que dava aula, ele tem formação e mestrado na área de animação lá e ele trabalha também, então, tipo, ele é um cara bem experiente. E a recomendação que ele fazia era justamente essa que tu falou, Juan, de que as pessoas que fossem trabalhar nessa área, tipo, facilitava muito o trabalho, ajudava muito no workflow da pessoa, ela ter o conhecimento de várias ferramentas, que cada uma fosse especializada em algo específico. Esse Cascadeur era uma das ferramentas que ele costumava falar muito pra gente. Que, se eu não me engano, é uma de animação, né? Que ela... Tu falou de animação, eu lembrei dessa aqui, eu tô tentando lembrar das outras e eu vou jogar lá. Muito foda. Aí, tipo assim, ele sempre falava que era bom a gente buscar alguma ferramenta que fosse boa pra esculpir, aí outra ferramenta que fosse boa para fazer textura, uma que fosse boa para animar e saber transicionar os arquivos entre essas ferramentas, porque assim facilitava muito o trabalho de uma forma geral. E aí ele comentava de vários programas diferentes, né, que cada um tinha um foco maior em uma área específica, modelagem, textura, animação, enfim. E era mais nesse sentido aí mesmo. Obrigado. Então, valeu aí, Pedro. Então, eu acho que, dado essa ideia de que cada ferramenta ela é muito boa naquilo que ela proporciona, sempre é viável pensar que você quer o melhor. Se eu estou fazendo... Se a minha função é de artista de ambiente, eu tenho a opção de fazer o melhor cenário possível com ferramenta X ou um cenário muito bonito, muito ótimo com a ferramenta Y. Eu vou preferir fazer o melhor possível com a ferramenta X. Mas isso que vocês estão levantando de saber o caminho das pedras usando as duas ferramentas não deixa de ser algo viável, porque é conhecimento, né? Às vezes você pega um jeito de fazer uma coisa num software e outro jeito de fazer outra coisa no outro software, você acaba criando o seu jeito ali do meio termo e consegue ter uma produtividade maior. Faz sentido. Trazendo isso para o Blender, eu acho muito interessante a ferramenta e eu defendo muito o fato de ser capaz de fazer várias coisas em uma só ferramenta. Porque se a pessoa se mostra com um talento, e não me entendam errado quando eu digo talento, não estou falando daquele talento de ser um gênio. Eu falo mais do talento mesmo de ter a prática e saber fazer. Se a pessoa demonstra um certo talento utilizando uma ferramenta, ela consegue ir muito longe com pouco tempo. Por exemplo, o Narciso, quando começou a fazer modelagem 3D, ele fazia um modelo super simples e depois ele texturizava o modelo. E a textura dava um outro esquema, trazia um novo ambiente para aquele modelo. E apesar de ser um low poly, pelo menos, quando olhava o modelo dele, eu ficava, nossa, cara, nem parece que ele pegou na ferramenta ontem. Tá entendendo?
E a ideia que eu quero trazer aqui com essa palestra é fazer uma modelagem milagrosa. É exatamente trazer aquele conceito que o Narciso botou na minha frente. Poxa, o cara aprendeu antes de ontem a mexer na ferramenta e ele já está trazendo um modelo bonito desse aqui e tudo mais. Então, como é que a gente pode acelerar esses 500 aqui e fazer alguma coisa muito melhor? As imagens não estão com uma qualidade maravilhosa. Aí eu peço desculpa pela edição. Eu faço muito Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Eu peguei esse modelo, o braço do Homem de Ferro, para ter um conceito do que eu acho extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Nesse modelo a gente pode avaliar ele em diferentes partes do modelo. Ele tem uma complexidade grande. E essa complexidade não parece que diminui se tu olhar em partes diferentes. Tem algumas partes que são lisas e tudo mais, mas quando a gente vai modelar, a gente percebe que esse liso, na verdade, é uma complexidade grande de vários pontos. Então, se a gente for parar para analisar parte por parte, nenhuma parte desse modelo deixa de ser complexa por si só. E quando junta ela toda, a gente vai ver uma topologia enorme para fazer um braço, né? A gente está falando de um braço, imagina um personagem inteiro, quem sabe até um carro, um tanque, alguma coisa um pouco maior, que tem um nível de complexidade maior. Então, quando a gente traz a ideia de um braço e vai para o personagem, dependendo do nível, da direção artística que a gente vai ter pro game que a gente está fazendo, a gente pode ter um nível de topologia diferente. Eu achei esse personagem bem interessante porque, apesar dele ser humano e tudo mais, tem um nível de complexidade relativamente alto, já é um personagem orgânico. Ele parece que não tem uma topologia altamente complexa. Porque, como eu estava falando um pouco mais cedo da textura que o Narciso foi capaz de trazer, a gente tem algumas técnicas que eles diminuem a textura. Então, esse braço aqui, por exemplo, essa curva aqui que a gente percebe o músculo do ombro, na verdade isso aqui pode ser uma textura. E isso aqui ser um quadrado reto. Óbvio que eu não estou falando de apenas 2 faces, 3 faces. Eu estou imaginando alguma coisa um pouco mais complexa. Talvez aqui tenha, sei lá, 16 faces só nesse ombro. Mas já deixa de ser algo extremamente complexo quando a gente vai mostrar um sculpt. O sculpt trabalha com milhões de faces. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir, melhor. Falando um pouco sobre mim, né? Por que eu estou trazendo esses conceitos um pouco mais complexos e qual é a minha experiência? Eu fiz o curso de Ciências da Computação e desde que eu entrei no curso, eu vinha praticando modelagem. Então, eu passei 4 anos no curso de Ciências da Computação pesquisando sobre modelagem 3D. Então, tudo que era quesito de renderização, dinamismo, modelagem e interface gráfica, eu estava explorando um pouco o caminho das pedras. Eu sou programador por exigência. Atualmente eu trabalho como programador, mas não é minha praia. Eu prefiro mesmo, eu gosto mesmo, sou apaixonado por jogos e gosto mesmo de modelagem 3D. E o que eu pretendo abordar mais profundo nessa palestra? Eu trouxe alguns conceitos mais complexos, mas eu não quero trabalhar em cima deles. Eu quero literalmente trabalhar em cima de conceitos rápidos para game jams e resultados. Quanto mais resultados, melhor. Eu quero explorar a ideia de que quanto maior a agilidade, mais resultados você vai ter. Eu não sei se vou deixar isso claro durante a palestra, mas vamos tentar. Eu quero trabalhar a agilidade na execução, a praticidade de modelos, resolução de problemas e criatividade limitada. Eu vejo cada um desses tópicos como um problema que a gente tem na hora que a gente entra na Game Jam. Seja a primeira vez ou seja a 10ª vez que a gente está entrando na Game Jam.
A gente sempre tira um tempo para pensar no tema da Jam e em como abordar aquele tema, como abordar a gameplay, quais vão ser as mecânicas principais. E parece que falta parar para pensar em como é que vai ser, seja a modelagem ou seja o desenho. Eu vou falar só de modelagem porque é o nosso foco aqui. Quando a gente está pensando no core do jogo, a gente esquece um pouco, pode até esquecer um pouco da modelagem. E às vezes essa modelagem pode causar uma grande diferença na mecânica do jogo. Por exemplo, eu peguei um joguinho agora para uma engine de 10 dias. E a gente quer fazer um side-scroller com um personagem 3D num mundo 2D, onde ele não vai ter animações de movimentação, vai ser no espaço e tudo mais. Então, já não vou precisar trabalhar animações desse personagem. Porém, parece que vai ter um momento do jogo em que esse personagem vai se transformar. Aí já deixa um pouco mais complexo. Ah, esse personagem vai se transformar. Então, o modelo que eu já tinha em mente, eu vou ter que adaptar para essa transformação. Então, já é uma mecânica do jogo que impacta diretamente na modelagem. E como eu vou fazer essa modelagem, também vai impactar diretamente em como o programador vai resolver os problemas de transformação. É esse tipo de pensamento que às vezes a gente deixa de lado no momento que pode ser diferencial. Até mesmo para o inverso também, porque aqui eu trouxe uma situação que causa problema. Mas pode ter uma situação em que a gente fale, ó, a modelagem vai ficar desse jeito e essa situação vai acabar melhorando a mecânica do jogo. E então, como ser ágil, né, para entregar mais resultado? Não tenho outra dica além de prática. Como eu disse, eu passei o meu curso praticando modelagem 3D e quando foi ano passado, eu não me recordo agora, quando foi ano passado, tá com 2 anos eu acho já, que o Blender lançou a versão nova, como eu disse antes, a 2.8 e eu utilizava a 2.79 e foi uma reviravolta tão grande, foi uma diferença tão grande de versões que eu fiquei extremamente desanimado de continuar fazendo modelagem. Eu passei 6 meses sem tocar na ferramenta, só analisando como é que seria a nova versão. E quando eu resolvi de fato que eu ia, não, tá na hora, vou migrar para a nova versão e vou começar a estudar de novo. Eu peguei um baque tão grande porque não parecia mais que eu sabia modelar. Eu passei 6 meses sem modelar, eu não sabia fazer uma extrusão básica, não sabia fazer formas geométricas básicas e objetos simples como madeira, uma porta, uma casa simples, coisas do tipo. Então, eu deixei um aviso aqui embaixo. Não tem como fugir da prática, mas existe uma fórmula secreta que todo mundo conhece, todo mundo que modela conhece, mas ninguém te fala de cara, que é a análise de referência. Não sei se eu botei aqui. Não coloquei. É a análise de referência. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Você não precisa saber como faz tudo. Você tem que saber como é que você pode fazer aquilo, como é que você pode pesquisar como se faz aquilo. Então a referência é um quesito muito grande em qualquer coisa que você vai fazer. Mesmo que você não saiba fazer, alguém já pode ter feito ou alguém fez alguma coisa muito próximo do que você quer. Se você tiver uma referência daquilo dali, você já tem o caminho das pedras. Você já pode começar a buscar. Ah, então ele puxou uma extrusão para cá. Olha, esse teto ele faz desse jeito. Ah, a mão ele puxa 5 objetos separados, depois ele junta. E quanto mais você tiver essa noção de prática, quanto mais você já fez as coisas diferentes, mais agilidade você vai ter no seu processo. Seja o seu processo fazer alguma coisa simples ou alguma coisa complexa, porque algo complexo não deixa de ser várias ações simples que se tornam um objeto maior. Germano, Oi. licença. Então, só uma pergunta assim, digamos que um iniciante chegue, comece a usar Blender, comece pela primeira vez a tentar, e aí se essa pessoa iniciante se deparar, assim, vai se deparar com a complexidade de modelos, né, que high poly, low poly, que estilo seguir, então, na tua visão, até de quem está presente aqui, da visão do modelador 3D, quando vai para uma game jam,
na escolha de complexidade e estilo de modelo, tem alguma dica que tu prefere que tu diga que tipo não comece fazendo high poly, não comece fazendo low poly porque é mais difícil ainda, ou tanto faz, depende demais do tipo de jogo? Sinceramente, eu indico que não façam high poly. Assim, na verdade, a minha dica é nunca façam high poly para nada. Porque não vai ser utilizado na engine de jeito nenhum o high poly. O high poly é apenas para renderização e arte conceitual. Por exemplo, aquelas artes bonitas que a gente tem da Riot Games do LoL, por exemplo. A splash screen do campeão, quando você seleciona ele. Aquilo dali é um modelo em high poly. Só que eu garanto que 2 e 2 são 4 e aquele modelo não está no seu jogo. Eles têm uma versão low poly daquele modelo. Ah, mas o low poly dele tem 30 mil triângulos. Isso já é considerado um high poly. É, cara, mas o sculpt dele tem 1 bilhão de triângulos. E aí? Então, assim, voltando para a tua pergunta. A minha dica é sempre façam low poly. Por quê? Porque mesmo que o modelador seja alguém experiente e tudo mais, na verdade isso também vai depender um pouco do modelador. Mas até mesmo que seja experiente ou não, fazer um low poly te dá brechas que você não teria por causa do tempo. Aliás, que você não teria se o tempo fosse prolongado, se fosse bem maior, né? Por exemplo, vamos botar um jogo de luta simples. Qual é o foco do jogo de luta? São 2 personagens que estão lutando. Então ele tem um soco, ele tem uma animação de andar para um lado, andar para o outro, pular, cair. Então só aí a gente tem cerca de 5 ou 6 animações. Se a gente fizer um personagem high poly, para esse exemplo, a gente vai gastar tempo no modelador na modelagem do objeto, na modelagem do personagem. Ele vai ter que tomar cuidado com as faces, ele vai ter que tomar cuidado com o wrap e vai ter que tomar cuidado na texturização, na hora de fazer a textura do personagem, se for um high poly pesado. Da parte da Só que animação, desculpa. exatamente, aí é que mora o problema. Como a gente estava focando num jogo de luta, no exemplo, se ele demorar muito tempo na construção do personagem, ele não vai ter tempo para fazer as animações, que é o foco de um jogo de luta. Então, se ele fizer um personagem low poly, mesmo que seja bem quadradão, e fizer animações muito legais, muito interessantes para a batalha, com certeza o jogo dele vai explorar um quesito que as pessoas gostam mais. Quem joga um jogo de luta prefere fluidez nas animações, prefere responsividade no combate, esse tipo de ação no jogo. Então a minha dica, não sei se ficou claro, mas a minha dica é que você deixe confortável o tempo que você consegue manejar as atividades que você tem que fazer. Se você acha que consegue fazer um personagem high poly num tempo hábil para fazer as outras necessidades, pode fazer um high poly. Lembrando sempre do conceito de que tem que diminuir o máximo possível de vértices para sua engine no final. Mas o meu conselho básico é sempre faça low poly, para você adiantar o seu trabalho e ter mais resultados. Dessa parte de animação aqui, assim, já é uma coisa que eu já sabia faz algum tempo, mas eu vi mais de perto agora, vendo o Pedro e o Narciso trabalharem, que o Narciso fez primeiro um modelo high poly, né, uma escultura mesmo, que a gente já sabia que ia ser passada por uma topologia depois, e aí depois da topologia acabaram faltando triângulos nos cotovelos e nos joelhos, se eu não me engano, para que seja possível a curvatura boa daquele membro na hora de fazer a animação, né? Então existe esse detalhe de animação de quando você faz low poly, você tem que tomar pelo menos o cuidado, se aquilo fosse animado, de dar o mínimo de faces necessárias, triângulos, né, para que a animação funcione bem. Talvez isso não seja tão preocupante em uma game jam. Tu acha que não é? O Pedro também, que tem experiência com animação? Não, eu não acho. Eu não acho que isso seja um mínimo preocupante. Existe uma guerra muito grande quando a gente fala de modelagem 3D sobre usar quadrados ou triângulos. E isso é uma guerra que vem ser discutida antes de eu nascer.
Eu tô entrando agora na guerra e eu tô vendo só os comentários de quem já defende esses pontos de vista. Fato é, as engines sempre vão renderizar triângulos. Então por que a gente faz questão de usar quadrados? A gente faz questão de usar quadrados por causa da refração dos pontos, por causa da luminosidade e por causa da renderização. Eu queria deixar isso bem claro, porque não tem problema em você usar triângulo de jeito nenhum no seu modelo. Só que quando a gente tem um jogo, por exemplo, eu não sei agora, eu posso estar enganado, mas o novo God of War tem questão de luminosidade, não tem? Então, um jogo que prioriza a beleza visual, como o novo God of War, que você explora o mapa e tem uma... Como é que eu posso dizer? Não é refração que eu quero dizer. Ele tem um ciclo de luminosidade em que hora bate de um lado, hora bate do outro, e isso acaba afetando o modelo. Se a gente for pegar um jogo grande, a gente pode estar falando aqui de outros jogos, por exemplo, o GTA V, no caso. Ele tem um ciclo dia e noite. Então, quando chega certo momento do jogo, a luz começa a bater num ângulo diferente. E aquilo dali reflete no seu personagem, reflete em todos os outros personagens. É só quando você começa a analisar o jogo no High Poly que triângulos e quadrados fazem diferença. Quando você quer que tenha essa imersão de ambiente, assim por dizer. Eu não sei se ficou claro a tua resposta. Eu vou falando de uma coisa, eu vou lembrando de outra. Eu vou puxando muito conteúdo. Eu posso só fazer um comentáriozinho. Então, eu acho que na pergunta inicial que o Juan deu sobre ter necessidade de se atentar à construção de vértices mais, né, de vértices mais específicas em regiões dobráveis de um modelo, eu acho que não seria o ideal ter uma preocupação muito grande com isso, mas também não dá para deixar totalmente de fora. Em termos de gen. A preocupação. Em termos de gen, sim. E porque, quando a gente está indo na gen, a gente sempre busca toda gente tem um conceito padrão que é a simplicidade, que é você buscar algo, né, que dê para fazer rápido. Então, não dá para se atentar a detalhes tão minuciosos assim. Tanto na questão de construção de modelo, como, né, nessas curvaturas específicas. Que aí que morava a minha dúvida. Isso nada mais é do que um detalhe, né? Não é um limitador que vai impedir a coisa de rolar. Não, então, tipo assim, eu não diria que é um detalhe que possa ser limitador, mas eu acho que na hora de fazer animação vai fazer diferença se não tiver. Não pode ser totalmente excluído, na minha opinião, né? Não pode ser totalmente excluído, mas não deve ser feito com tanto rigor. É tipo como se fosse fazer uma modelagem high poly ou low poly, sabe? Basicamente. Então, você pode fazer um low poly, que é algo simples, mas que vai servir. Ou você pode fazer algo bem detalhado e com muito cuidado, um modelo high poly. Tipo, eu vejo dessa forma, sabe? Pode tomar um certo cuidado para não fazer nada que dificulte, quebre muito aquele modelo na hora de animar. Né? Não dá para fazer algo tipo que seja ruim, mas também não dá para focar e se preocupar em fazer algo que fique excelente na animação. Cara, deixa eu só dar uma contribuição aqui, relacionado mais à primeira pergunta, porque eu não entendo muito da parte de animação, mas a primeira pergunta do Han sobre fazer low poly ou high poly, eu acho que eu discordo do Germano no sentido de não usar o high poly. Por alguns motivos. Primeiro, pode ser algo meu, eu não tenho certeza, mas pode ser algo meu. Modelar high poly é muito mais fácil do que modelar low poly. Eu acho que é uma falsa impressão que a gente tem de que modelar low poly é mais fácil. Eu acho, né? Pelo menos é a minha impressão. Porque eu acho que criar uma coisa com muitos quadrados ou muitos triângulos é muito mais fácil do que tu criar um com poucos que ainda seja visualmente legal e utilizável dentro do jogo. Por que eu optaria por usar um modelo high poly em uma gen? Primeiro, porque eu não preciso de uma performance perfeita, então daria para me usar um high poly ok. E segundo, que eu não teria esse problema com poucos vértices em áreas dobráveis caso eu fosse utilizar uma animação. Então eu acho que
eu não vejo problema nenhum, na real, tu usar um high poly em uma jam. Sabe, eu acho que fica problemático depois da jam. Aí, se tu for trabalhar, aí o negócio complica. Mas assim, durante uma jam, eu não vejo, tipo assim, um motivo exato, assim, não use. Não vejo nenhum, na real. Porque eu não tô buscando. O que que o high poly impede? Sabe, em que ele implica? Ele implica em performance. O jogo pode ficar pesado, entendeu? Mas é uma jam. O teu jogo não vai ficar pesado a menos que tu faça uma coisa assim absurda, sabe? É o que eu acho. Mas pode ser que eu esteja errado. É a minha opinião. Deixa eu comentar aqui. Eu acho que. Tá, eu não concordo totalmente contigo, não, David, mas assim. Realmente, a parada de fazer um high poly, né, não vai. Ao meu ver, assim, dependendo da situação, não vai implicar muito na questão de desempenho, até porque em Jam você não vai desenvolver um projeto grande, então você não vai ter muito assets. Acredito eu que não vai ser um problema muito grande, né? Mas eu acho que, assim, na parte, se você fizer um modelo high poly e precisar fazer alguma correção nele, eu acho que as correções são mais difíceis de fazer num high poly do que num low poly. Para fazer rig também é mais chato num modelo high poly. Mais chato assim não, mas mais demorado para fazer ajuste de rig, essas coisas. Então, nesses pontos, assim, eu acho que o high poly sairia atrás em relação ao low poly. Mas, enfim, depende também de outros fatores. Muitas coisas, muitas cartas na mesa. Sim. Desculpa tá pegando tanto do teu tempo. Eu prometo que eu vou fazer menos perguntas. Vamos relaxa. discutir, as discussões são legais. Essas perguntas são boas que a gente explora a visão de modeladores com experiências diferentes. Por exemplo, o David já tem muita experiência fazendo low poly por causa dos primeiros trabalhos dele. E aí ele levantou uma frase que eu também concordo. Fazer low poly, as pessoas têm a falsa impressão de que fazer low poly... As pessoas têm a falsa impressão de que fazer high poly é mais difícil do que low poly. Só que realmente é uma coisa pegada. Fazer low poly, a pessoa tem que ter... Existe um conceito de low poly. Ele tem que ter aqueles vértices à mostra, ele tem que mostrar que é quadradão. Então, quando eu falo low poly, eu não estou falando só daquele conceito de quadradão estereotipado. Eu estou falando de uma modelagem que ela vai ter poucos vértices se comparada com a high poly de verdade. Eu não vejo problema nenhum, David, eu quero deixar claro, eu não vejo problema nenhum fazer um high poly para uma jam. Na verdade, eu até concordo com o ponto de vista. Eu gosto de coisas desafiadoras e fazer um, entre aspas, high poly para uma jam seria alguma coisa bem legal para você trabalhar o seu tempo. Só que o que eu tô levantando como não faça é exatamente a questão do tempo. Como o Pedro disse, essas correções, elas demandam tempo e às vezes é muito chatinho você ficar corrigindo coisas simples. Poxa, cara, vocês não têm ideia do tanto de trabalho que eu já tive para modelar mão, modelar pé. É um saco, pô. Vocês já tentaram fazer a conexão do pescoço de vocês com a cabeça do personagem de vocês, pô? Meu Deus do céu, eu já demorei horas. Aí tu imagina tu perder 3, 4, 5 horas numa jam. É muito tempo, tá entendendo? É muito tempo. Seria mais fácil, né? Porque não tem tanta coisa pra ligar isso. Exatamente. E às vezes você não precisa nem ficar preocupado se você tá botando um triângulo ali no meio, tá entendendo? Porque, afinal de contas, é low poly. O triângulo tá mostrando aqui, vai deixar, entre aspas, charmoso pro objeto, tá entendendo? Mas, só assim, pra tu ter uma ideia, Juan, dá pra tu criar traços 2D e adicionar espessura a eles. Dá pra tu criar um corpo daqueles bonecos de traço 2D. Dá pra criar um corpo e adicionar espessura a eles e ele vira um corpo e tal. Todo low polyzinho. Assim, às vezes buga tudo, mas dá pra fazer. É extremamente rápido e funcional. Tu faz um personagem em 3 minutos. Interessante, vou saber. Qualquer coisa, se eu for algum dia testar 3D, eu vou começar por aí. Pra prototipação é incrível, mas pra execução, deixa a desejar. Gente, eu tive que dar uma saída rapidinho, vocês estão falando de que mesmo? Eu fiquei curioso. Era ainda o mesmo tema, mas o Germano tava dando do ponto de vista dele, de que ele acha que high poly, por causa dos erros que você tem que corrigir, né, que tu citou, daria mais trabalho. Mas esse negócio de fazer 2D e 3D, como é que é isso? Me explica. Aquele negócio
Pedro. Eu acho que eu consigo dar um exemplo prático já. Aguenta aí. Tá, eu acho que é porque eu já fiz isso com o Pedro já. Aquele negócio, Pedro, da gente criar vértices e adicionar espessura a eles. Ah, tá. Ah, sim, eu Saca? sei. Aham. É que é uma Tipo, forma bem esqueleto, prática. Uma forma bem depois prática de soltou. criar um Nossa, boneco. aham, muito prático, muito bom. Engraçado demais também fazer aquilo. Então, voltando aqui pro rumo da palestra, eu queria tentar adiantar mais esse conteúdo aqui maçante para poder tentar pegar uma práticazinha e tentar criar alguma coisa com vocês. Voltando aqui pro slide, né? Como ser prático? Bem, não existe um manual de praticidade, mas existe a boa e velha preguiça de fazer as coisas. Eu sou um defensor da preguiça. Eu acho que a preguiça tá aí para mostrar pra gente que trabalho demais às vezes é ruim. Às vezes, quando você faz um trabalho muito grosso em cima de um modelo, talvez aquela dali não seja a melhor forma de você estar fazendo. Eu já bati cabeça uma vez porque eu estava fazendo um modelozinho básico, bem low poly, de um castelo. Aí eu queria fazer aqueles levantezinhos do muro. Toda criança desenha, né? A gente puxa pra cima, puxa pra baixo, e puxa pra cima. Aí eu queria fazer aquilo dali. Aí eu puxei uma extrusão, fiz um clone do teto, subi, puxei pra cima e pra baixo os vértices, aí depois eu apaguei os vértices de baixo. Meu amigo, eu sei que eu fiz uma onda enorme. Aí depois eu parei pra olhar, tava feito, tava bonito. Aí eu ouvi a câmera, olhei assim na diagonal pra baixo e percebi que se eu tivesse selecionado os vértices saltados e dado uma extrusão pra cima, eu tinha atingido o mesmo resultado. Aí eu salvei, fechei o modelo e fui fazer outra coisa. Porque eu acho que eu já estava cansado e se eu tivesse parado para pensar, poxa, como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma mais rápida? Eu tinha conseguido o mesmo resultado economizando tempo, né? E é isso que vale o primeiro tópico. Não existe um manual de praticidade. Ninguém chega para ti e fala, olha, tu vai fazer as boas práticas dessa forma. Com o tempo, tu vai começando a pegar os conceitos e vai começar a ver a modelagem de outra forma. Eu posso puxar uma extrusão daqui para cá, aqui eu crio um novo loop e faço outra extrusão. A gente pode até ver uma referência disso em algum lugar, só que quando a gente vai colocar em prática, parece que o jeito que a gente está fazendo sempre vai ser diferente daquele método que a gente está vendo. E a gente sempre vai colocar um pouquinho do nosso modo de como a gente gosta de fazer as coisas. E aí vale ressaltar que... vale ressaltar não, eu gostaria de lembrar que é sempre na tua prática que tu vai estar vendo essas questões. É de como fazer as coisas da melhor forma possível. E como resolver os problemas que acontecem. Conversando e se impondo limites gerais. Por que eu estou botando esse tópico de conversando, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu queria fazer uma modelagem de alguma coisa, eu ia atrás do David ou atrás do Pedro e eu perguntava, e aí cara, como foi que tu fez isso e tal, não sei o que. O David já até me mandou uns modelos, eu queria só ver o modelo como foi que ele fez. E eu tinha um problema muito grande, que na minha mente todos os modelos tinham que ser interligados. Se o teu modelo 3D ele não tiver todos os pontos ligados, tem alguma coisa errada. E quando o David me mandou o projeto dele, que era um projeto muito bonitinho e tal, low poly, as cores estavam vibrantes e maravilhoso, e os objetos estavam todos soltos na cena. Aí eu fiquei com uma dor agoniante e eu parei, cara, mas por que tá tudo solto e tal, não sei o que. Ele pegou e respondeu de uma forma bem simples. Cara, é porque não precisa estar tudo ligado. Aí eu explodi a minha mente. E tipo, poxa, é uma verdade muito grande. Porque se eu for começar a ligar todos os pontos do meu objeto, isso vai dar uma dor de cabeça tão grande. E depois, se eu quiser fazer qualquer alteração mínima, eu não consigo mais, porque tá tudo ligado. Então, quando você conversa com outros modeladores e vê pontos de vista diferentes, métodos de aplicações diferentes e até mesmo se impondo esses limites, não, eu não vou fazer desse jeito porque
talvez não seja o jeito que o programador quer. Então, às vezes, conversando até mesmo com um programador que não entende nada de modelagem, ele vai te falar alguma coisa que seja interessante. Quando, por exemplo, a gente fala assim, vai ter um personagem que vai jogar uma granada. Aí tu chega pra ele e fala, mas essa granada tem que sair da mão do cara? Não, essa granada a gente vai atirar ela da arma. Então, poxa, significa que a arma vai ter que ser grande o suficiente para caber uma granada e tudo mais. Então, às vezes conversando, tu começa a ter uma visão diferente do teu modelo, do que vai ser tua modelagem. E eu não sei se ficou claro essa ideia de simple limits. Estou pensando aqui num exemplo. Eu acho que encaixa aqui a ideia do low poly. Se eu disser para mim mesmo que eu vou fazer um cenário low poly e me dá o limite de que eu não vou fazer algo acima de, sei lá, 100 mil triângulos, eu vou começar a analisar o meu modelo de forma diferente. Eu vou começar a analisar ele, qual é a melhor forma que eu posso trazer o low poly para dentro desse limite de 100 mil triângulos. Eu vou começar a diminuir os vértices que eu vou usar, vou começar a analisar o terreno de forma diferente, as coisas que eu consigo colocar nesse terreno, por exemplo, 2 troncos, uma madeira, uma raiz de árvore, alguma coisa bem pequena que poderia dar um charme maior para o cenário. E tudo isso implica na questão da criatividade, né? Eu me vejo como uma pessoa que tem a criatividade limitada. E eu gosto de pensar que uma solução muito fácil para isso são as referências. Eu não sei como é que as outras pessoas elas se veem nesse quesito artístico, né? Mas eu não sou um artista nato. Eu nunca fui de criar alguma coisa do zero. Eu sempre fui de olhar outras coisas e fazer a minha versão, ou fazer uma cópia, alguma coisa do tipo. E tem muita gente que já me falou que começou a desenhar desse jeito, via outra coisa e copiava. E hoje em dia consegue criar, entre aspas, do zero. Mas, mesmo que você diga isso, tem sempre uma chave no meio, que são as referências. Então, se tu sempre estiver buscando referência, tu sempre vai ter... como é que eu posso dizer? Tu sempre vai ter um book maior na tua mente de coisas que tu pode fazer. Quando eu falo árvore, com certeza que todo mundo consegue pensar em uma árvore. E se a gente for ver, tem gente que consegue pensar em mais de um modelo de árvore diferente. Por quê? Porque tem referência para isso. Do mesmo jeito que essas referências funcionam com coisas simples, ela também funciona com coisas muito complexas. Quando ultimamente eu tenho... Ultimamente não, já tá com um mês e meio, que eu tava jogando Satisfactory. Eu jogo o Satisfactory pensando muito no quesito de programação procedural. Ele tem muita coisa no jogo, dentro do jogo, que é procedural. Desde conexão de objetos até criação de rotas, de caminhos. Então, eu jogo o jogo para me ver os modelos sendo criados, como os modelos se comportam na hora que há alguma coisa procedural envolvida. E, tipo, nesse momento, eu fico analisando cada centímetro do modelo, só para eu guardar isso e poder aplicar em outros lugares. É um jogo que me fascina toda vez que eu vou jogar um pouquinho. Ele me fascina com a conexão dos caminhos. Eu não sei se vocês vão saber, mas ele tem uma faixa que os produtos vão passando por cima. Produtos entre aspas, os recursos vão passando por cima. E você pode passar essa faixa de transporte por baixo, por cima, pelo lado, de várias formas diferentes dentro do mapa. E quando vai criando esse caminho, a gente sempre tenta criar ele da melhor forma possível.
para você poder transitar depois no espaço, pelo mapa, transitar pelo mapa. E quando eu vou colocando esses caminhos, eu sempre vou analisando como que cada objeto está se conectando com outro objeto. E a partir dessas referências é que eu vou pensando nos meus modelos futuramente. Eu não sei se essa questão fica clara, mas a dica que eu quero passar aqui é sempre tenha referências para você se basear. Aqui comeu um pouquinho do slide, mas aqui são exemplos de assets. Quando a gente fala de asset procedural, por exemplo que eu acabei de citar, eu pelo menos, na minha mente vem o roguelite. Inclusive foi até um dos jogos que me lembra como é o nome do nosso colega aí, que ele fez recentemente. Qual colega? Temos vários colegas. O cara que fez o roguelite sobre multiplayer na Unity. O Eric. Isso, o Eric Passos. Ele criou uma versão de roguelite com geração procedural de salas, não foi? Exato. Pois é, e esse asset aqui, ele tem essa construção procedural. Não tem um piso aqui, mas ele tem uma parede com a janela, uma parede lisa, cantos de parede com... Eu esqueci o nome disso aqui, mas... Um pilar, bordas de parede, bordas externas e bordas internas de parede. Pronto, a partir disso aqui, se você entregar para o seu programador, ele consegue gerar mapas procedurais. Ele consegue gerar salas de um roguelite, por causa do tema, que parece uma dungeon, né? Ele consegue gerar salas diferentes. Uma sala com duas janelas, uma sala com pilar, uma sala com 3 janelas sem pilar, e etc. E por aí vai. E esses assets aqui, eles são encaixáveis. Tá vendo que essa borda aqui de cima, ela encaixa no buraco, e esse daqui encaixa aqui nesse buraco. Então, a partir disso, é que o cara vai criando... como é que a gente chama isso no 2D? Tileset. Isso, um tileset. Ele vai criando um tileset 3D aqui. E hoje em dia, isso aqui está em alta muito grande no mercado de modelagem. Tanto é que tem muitos cursos que ensinam a fazer modelagem procedural. Assets de modelagem procedural. Aqui é outro exemplo. Esse aqui é de um metrô. Aqui são os trilhos e aqui são plataformas. Esse chão aqui ele é diferente quando a gente vê a textura dele. Parede grande, parede pequena, parede com pilar e pilar. Acho que aqui é um pilar externo, alguma coisa do tipo. Interno, aliás, desculpa. E esses exemplos aqui que eu trouxe, esse aqui ainda está no conceito de tileset, né? Tileset 3D. Aqui seria para a criação de um cenário isométrico. Eu achei muito bonito trazer essa versão isométrica para cá também. Aqui nada impede de que isso aqui seja um 2D também. Mas também essa criação pode ser feita em 3D. Desculpa, eu tô com soluço aqui. E esse outro asset aqui, eu trouxe ele para mostrar o conceito de low poly com uma textura boa. Quando eu digo uma textura boa, não é algo extraordinário, mas é que trazendo uma textura simples, você consegue fazer um asset que é simples, um modelo que é simples, se tornar um modelo extremamente bonito. Pelo menos na minha opinião, esse modelo é extremamente bonito. Cara, isso aí tu vê muito, muito mesmo em jogos antigos, né? O WoW, cara, World of Warcraft, ele tem uma quantidade de assets, assim, que é anormal. Que tu vê que a coisa é muito simples, sabe? A modelagem da coisa é muito simples. Mas a textura, a pintura daquilo dali faz a coisa ficar num nível absurdo. Muito massa. A quantidade de mapas de textura que está envolvido nesse modelo aqui pode ser pouca. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que ele deva ter 1, 2, 3, 4. 4 mapas aqui. Ele provavelmente tem um mapa de textura normal,
ele vai ter um mapa de Ambient Occlusion para iluminação. Na verdade, eu acho que ele só vai ter esses 2 mapas mesmo. Eu pensava que ele teria um mapa normal, mas ele não vai ter porque a textura está desenhando os normals. E é isso. Agora, se a gente for comparar, porque tu citou o WoW, né? Aí eu vou citar o Overwatch. O Overwatch, ele tem um mapa que tem uma iluminação de tarde e tem um pilar enorme no meio do mapa. Eu não lembro agora o nome, mas eu já vi um cara explorando a texturização desse pilar e ele mostra que só aquele pilar tem uns 6, 7 mapas diferentes. Inclusive ele tem um mapa ele tem um reflex shader e um mapa normal que mostra essa deformidade aqui. A gente vê que esse plano aqui tá reto. Só que quando a gente vê pela textura, a gente percebe que ele provavelmente tem um pouco amassado aqui. Isso fica mais claro nas bordas, que tá bem amassado aqui e tudo mais. E esse mapa, isso aqui é tudo na textura de cor mesmo. A gente vê aqui que ele tá reto. Mas nesse exemplo do Overwatch, a gente tem uma deformação no modelo, uma deformação real no modelo, de acordo com o mapa normal. Isso tudo entra no quesito high poly. Essa deformação ela é feita numa modelagem high poly, depois passa essa informação toda deformada para um modelo low poly. Isso sempre é aplicado em empresas grandes, como o WoW ou até mesmo o Overwatch e outras empresas que trabalham com esse tipo de texturização. Só fazer um comentário sobre isso. Para quem não entendeu direito como é que funciona, eu cheguei a fazer um curso rápido para me entender como é que era esse negócio. Eles basicamente pegam um modelo high poly, eles abrem o mapa dele, né, o UV-map dele, e usa esse UV-map para texturizar uma versão low poly daquele modelo. Então, tipo assim, o UV-map high poly é usado como textura de um modelo low poly e faz com que o modelo low poly fique com uma aparência assim incrível, sabe? Isso é muito massa, é uma técnica bem interessante que tem na indústria. Eu não sei se mais alguém aí conhece, não sei se o Narciso já ouviu falar sobre isso também. Pode comentar algo sobre. Estão me ouvindo? Sim, sim. Alô? Tá. Low. Dá pra ouvir. Pelo celular aqui. E aí, galera, eu ia comentar sobre isso, ó. Porque eu tô fazendo isso, inclusive, David. Só que não tô abrindo o high poly, eu tô fazendo o bake do high poly em cima do low poly. Saquei, Tá ligado? show. Aí eu faço o mapeamento só do low poly. E aí toda a textura, aquela textura bonitinha que eu tô mostrando lá pra vocês, é isso, basicamente, né? Praticando Isso é aquele muito massa, high cara. poly no ZBrush. Aí eu importo o high poly, aí eu faço a retopologia, abro o mapa e o VMap, e aí eu faço o bake. Aí depois eu vou pintar de novo, né? Eu vou dar aquela minha pegada, né? Aquela minha estética de pintura em cima desse bake. Sim, isso é muito massa, cara. Uma técnica muito show Acho mesmo. fantástico. Então, dando continuidade aqui, obrigado aí pelo comentário. É exatamente isso que eu queria passar e não consegui. Essa técnica, ela tem um nome, só que eu esqueci agora. Mas é exatamente isso que o Narciso falou, é com bake. Você não abre a textura dela não, você literalmente passa as informações dos vértices do high poly pro low poly. Acho muito bruxaria isso, doido. É um negócio muito bizarro. Agora eu consegui terminar aqui o slide, eu tava doido para terminar esse slide o mais rápido possível, para poder tentar apresentar um pouco do caminho do Blender, né? Como eu disse mais cedo, essa aqui é a página dele, blender.org/download. Você pode vir aqui baixar a ferramenta, ela é totalmente gratuita. E aí eu queria fazer uma modelagem rápida com vocês para ver se a gente levantava alguns pontos. Eu peguei um gerador aqui no Google, um gerador de ideias malucas. E aí eu queria gerar algum aqui com vocês e queria que vocês opinassem para saber o que vocês acham interessante ou não.
Vamos lá. Jogo de ação onde o jogador caça com templos para pagar dívidas atrasadas. Dívidas, não. Um jogo Tycoon onde o jogador chuta marshmallows para liberar sua raiva. Que. Eu acho que esse aqui talvez possa ser divertido. Chuta marshmallows. Dá pra Eu fazer pensei uma ideia interessante. Eu pensei numa ideia interessante. A gente vai ter um personagem, a gente vai ter um marshmallow, um personagem tá com raiva, chuta o marshmallow e ele tem que acertar uma mira. Dependendo de como ele acerta essa mira, ele ganha pontos. Pronto. Eu acho que dá pra fazer um conceito bem Tycoon com ele. E Germano, tu conseguiria modelar um astronauta rapidamente? Eu acho que a gente pode tentar. Porque se tu conseguir, eu posso te passar aqui um modelo que eu tenho que eu usei na Global Game Jam de 2020. Eu tenho um modelo de um satélite inteiro, por dentro e por fora. Se tu quiser ele. Eu fiz durante a Jam, eu nunca melhorei esse modelo. Tá bem aqui, do mesmo jeito ainda. E aí, qual é a tua ideia? Tu quer passar esse modelo? Aí tu poderia fazer um astronautazinho pra colocar na cena. Se tu quiser, pode também analisar o modelo. Pois show, bora tentar fazer isso. Eu acho até mais interessante. Acho que encaixa mais. Só que assim, uma modelagem orgânica. Modelagem orgânica, eu não sou 100% fã. Mas eu ia acabar fazendo uma também, né? Velo Poly. Reference Sheet. Deixei o modelo livre aí na galera das artes. Satélite F. Eu tenho 10 versões desse satélite. Tava com tanto medo de perder esse modelo durante a jam que eu salvava ele a cada 10 segundos. É um modelo que eu fiz 100% durante uma jam. Eu nunca melhorei ele, então tipo, ele tá do jeitinho que foi feito na jam. Eu acho que quem texturizou ele, eu acho que foi o Pedro. E na época a gente tinha um astronautazinho, eu acho que o Pedro também fez esse astronautazinho. Eu não sei se o Pedro ainda tem esse astronauta, mas enfim. Dá pra tu. Eu acho que devo ter que perdido em algum lugar, mas, Pois é. mas foi desse jeito mesmo. Mas foi muito louco essa jam, porque foi a primeira em que a gente participou com uma equipe bem pequena, era só eu, o Pedro e o Felipe Rezende. E, Eu tava presente. pois é, só era nós três, a gente não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer, e o Felipe veio com a ideia de fazer coisas 3D, que era muito estranho pra gente, que era da Nose, porque a Nose tinha a política de não fazer 3D nunca em uma jam. Que a gente sabia que era uma coisa que ou era impossível ou a gente não ia conseguir. E aí o Felipe encorajou a gente na hora e deu muito certo. O jogo ficou muito bonito. Depois eu posso mandar o link aí. Mas tá aí o modelo, tu pode dar uma brida nele aí e ver como é que tá. Uma brida. Como é que é o nome? Tem até as 17, tá, irmão? Até umas Certo, 16 e pouco, 17, só pra lembrar. Aqui praticamente eu já encerrei a parte do conteúdo. Eu queria só focar aqui nessa introdução do Blender, sabe? Eu não vou inserir um passo a passo, porque eu acho que esse não seja o foco aqui não seja o foco da palestra. Eu acho que o foco seria mais apresentar de forma rápida como executar um desafio desse, né? Então aí tem cerca de 40 minutos. 40 a 50 minutos para fazer um modelo de um astronauta para encaixar nessa cena aqui. Eu vou tentar fazer esse personagem astronauta, esse modelo astronauta. Ele abriu... O David teve uma ideia bacana aqui, que foi provavelmente usar um mirror aqui no meio, não foi? Fora se não. Para não ter dois modelos, ele colocou um mirror bem aqui assim. Deletou metade do modelo. Só duplicou o outro lado. É uma ideia que acelera, tipo, é o que eu tava comentando em Jens, preguiça, né?
Não faça algo. E outra coisa muito interessante é que tem muita gente que levanta esse argumento. Não faça nada que o Blender pode fazer por você. Ou seja, se o Blender pode fazer essa cópia perfeita desse modelo aqui, não tenta replicar ele. Só faz um mirror dele, dá uma cópia mesmo e segue o baile. Que aí você fica aberto para fazer outras coisas, entre aspas, mais importantes. Vou explorar só um pouquinho mais aqui. Temos uma cadeira aqui dentro. Painel, televisão. Tu consegue olhar ele com textura, será? É porque eu lembro de ter feito ele no 2.79, eu não tenho certeza. Vê se aparece aí a textura. Eu tô me perguntando aqui onde é que estão os adesivos da Dominus. É, pois é, ele com a textura tem até adesivo da Dominus, ó. É verdade, eu lembro disso. Seriam as texturas dentro do arquivo, não. Não faço a menor ideia, tá não, né? Ah, não. Poxa, Triste. a Dominus não patrocinou esse encontro que é o Índio. Não fazemos propagandas não pagas. Pode vir aqui, ó. External Data, Pack All into Blend. Ele insere os arquivos externos dentro do arquivo do Blender. Beleza, então a gente já tem um desafio aqui, que é modelar de forma rápida um astronauta para encaixar ali. Eu uso uma ferramenta de referências chamada PureRef, outra ferramenta gratuita. Eu vou pegar só algumas referências de um astronauta. O poliastronauta. Por ref, mas interessa a dupla dinâmica aí, né? Claro. Se você é artista e não usa o Pinterest, você tá fazendo isso errado. Eu acho que só essas duas aqui já tá de bom tamanho. É o mesmo, né, na verdade. Vou pegar só pra ter uma visão diferente. É a mesma imagem, só espelhado, né não? Não, ela tá renderizada diferente. Então show de bola. Aí, ó, a renderização dela. Mandei. É, tá mais iluminada. Eu não lembro mais como é que usa a ferramenta, gente. Me perdoa. Eu vou deixar ela aqui no cantinho só pra olhar de vez em quando. Eu já tenho um setup. Eu vejo que muita gente começa modelagem 3D com um cubo, né? Vai destrinchando esse cubo até virar uma nave espacial, né? Por exemplo. Vai fazer dessa forma, é? É a única forma de se fazer, na verdade? Na verdade, não. Posso começar com outras figuras geométricas mais um cilindro, um pouco mais complexas. Esfera. Vou começar com um cubo. Dá também pra começar com vários, né? Tipo, tu fazer a blocagem, né? Que o pessoal chama. Tu misturando formas pra poder chegar próximo ao resultado final e depois tu ir modelando por cima dessas formas. Sim. Aqui o que eu tô fazendo aqui já é a experiência batendo um pouco, saca? Tipo, e provavelmente alguém que tá começando não vai fazer esse setup. Eu tô fazendo um setup para deixar a minha referência Visível. numa carga de profundidade. Sempre vai ficar atrás do meu modelo e transparente. E eu só vou conseguir ver ela nesse campo aqui. Na verdade, eu não vou alterar essa visão, vou deixar ela. Vou deixar ela sempre nessa visão mesmo, sempre ativada. E aqui eu selecionei um filtro para ativar restrições. Eu estou ativando a restrição de clique. Aí aqui eu venho e tiro o clique dessa coleção de referências. Agora eu não consigo clicar nas minhas imagens de referência, porque agora eu não vou ter o perigo de selecionar ela sem querer e mudar alguma coisa.
Para fazer um personagem orgânico, a gente está vendo aqui que ele já está todo marcado com as deformações e tudo mais. Então eu vou tentar aproveitar o máximo dessas deformações e tentar criar em cima delas. Para fazer um personagem orgânico, eu vou usar um mirror no meu objeto. Um mirror. E esse painel que está aqui do lado é um painel de atributos do Blender. Tem os modificadores. Os modificadores eles servem para adicionar ou remover informações no seu modelo. Agora que eu adicionei um modificador de mirror, eu tenho um objeto espelhado no eixo X. Então tudo que eu fizer de um lado ele vai replicar do outro. Basicamente ele vai servir para eu fazer pernas, braços e subir o corpo. Eu vou ativar essa função de clip aqui para deixar os dois assim, lados um no outro. Só que detalhe, quando a gente vai começando a analisar as coisas diferentes, bem aqui no meio tem uma face. E essa face acaba se tornando perigosa porque eu sempre vou ter ela no meio de tudo. Então são pequenos detalhes que vai acabando com o modelo a longo prazo. Eu queria deixar bem claro que, mesmo que eu esteja fazendo esse desafio aqui para mostrar como seria uma modelagem rápida de um personagem, eu queria deixar claro que esse não é o foco da palestra, sabe? Ensinar o Blender em si. Eu queria até abrir o espaço para questionar o Juan, se houver interesse de mais alguém ou do próprio Piauí, eu dispor um pouco de tempo aí e fazer um compilado de comandos e atividades do Blender para a gente deixar aberta aí a comunidade que queira se inserir depois. Isso como uma espécie de tutorial, texto, é? Algo mais parecido com um tutorial mesmo. E eu posso tentar gravar e deixar no YouTube do Piauí. Eu acho da hora, só que a gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, se tu quiser. A gente pode fazer uma pesquisa para ver quem estaria interessado, porque a gente não tem certeza, né, de quantos estão iniciando em arte 3D no Piauí. Então a gente poderia coletar números e aí, entendendo esse número bom, a gente poderia tomar ações desse sentido aí. Eu acho da hora gerar material Piauí. Eu tava falando mutado. Sim, é uma boa ideia mesmo. Eu também tenho, inclusive, esse interesse em construir conteúdo, não em ao vivo, né? Mas vídeo gravado mesmo. Sobre Game Maker. Sim, sim. Claro. Sem dúvida. Melhor ferramenta, né? Tutorial de iniciante, como começar, coisa do tipo, ou nem? Exatamente. Mais voltado a iniciante mesmo. Pois continuemos essas ideias aí de vocês pra ver quem tem interesse, sim. Eu acho interessante. Pois é, eu não mexo aqui com o Blender, né? Mas eu tô gostando de ver essa parte, né, introdutória assim e tal. É sempre muito legal ver essa parte artística aí, pra quem não vive disso, acusou fazer isso. Exato. Porque aí, irmão, tu já domina os atalhos de teclado também, né? Que eu tô vendo aí. Exatamente, aqui tem muito teclado. Eu não sei se eu tenho mais o... Não tenho mais, senão eu tava mostrando quais são os atalhos que eu tô usando. Um plugin que mostra, né? Até que você aperta. Screencasts. Ele vai mostrando o que eu tô apertando aqui. Aí, no caso, esse processo aí de você fazer... É como se estivesse desenhando por cima, né? É muito usado, esse processo aí? Sim, bastante. Eu não sei como ele é usado na indústria. Na verdade, na indústria eu acredito que ele não seja muito utilizado. Vamos ver, pelo menos. Fazer isso sozinho, assim, deve ser difícil. Na indústria, sem o olhar. pessoal valoriza muito a questão de
construção de personagens via sculpt. Então, quando você está esculpindo, na verdade, você não faz isso aqui que eu estou fazendo. Você mexe com criação do zero. É mais parecido como se tu estivesse mexendo com a massinha de modelar. Tá entendendo? Aham. Com Ah, sim. esculpir. E quando você está esculpindo, é um personagem totalmente seu, saca? Não tem essa questão aqui de estar seguindo uma linha, um padrão de outro, de um personagem já criado. Uhum. Eu tô fazendo aqui uma coisa que é muito errada. É puxar somente de uma visão, que eu tô puxando só da frente do personagem. Tanto é que se eu puxar pro lado agora, eu vou ter um personagem reto em todo o eixo. Eu tô fazendo isso mesmo para acelerar o processo de desenho do personagem, porque eu já tenho uma técnica aqui muito simples que ela vai ajeitar boa parte desses vértices pra gente. Uhum. É um processo meio chato, meio lento de reajustar, reorganizar esses vértices. Eu queria que tu fizesse isso mesmo. Bacana. O Blender oferece uma boa visão, uma boa abordagem dessa visão do modelo, porque eu posso puxar uma nova tela dentro da ferramenta e deixar marcado diversas telas aqui para mim em visões Caramba. diferentes. Para quem trabalha com 2 monitores como eu posso deixar um em cada visão, tipo, puxar aqui para a lateral do vídeo. Aí tu consegue ir modelando em tempo real, vai mostrando, né? Tipo isso que tu tava fazendo agora, de puxando os pontos. Ah, sim. Show. Então eu já posso ter um controle do... Só que aqui eu faria mais coisa, por exemplo, tem como remover esse painel aqui, ó. Deixar ele mais organizado. Enquanto eu mexo somente aqui. Eu vou dar uma organizada aqui nessa perna dele, só pra... Selecionei aquele loop ali e escondi eles. Aí agora eu vou selecionar essa parte aqui da perna e vou dar um slide nessa face aqui, para se aproximar dessa face de trás. E eu vou puxar agora para essa face da frente. E depois eu vou puxar para de trás de novo. Tentar arredondar um pouco essa perna aqui. A mesma coisa eu faço em todos os outros cantos. Aí é como se uma perna tivesse agrupada com a outra, né? Tudo que faz em uma mexe na outra. Exatamente, isso é por causa do mirror, que é o espelhamento. Pronto, agora a gente tem uma perna que parece mais perna. Manda um subdivide aí pra tu ver o que acontece. Aí, tipo, deixa mais suavezinho, mais massinha. Isso aqui, essa questão do subdivide, geralmente a gente deixa pro final. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que eu não vou ter nenhuma anomalia com o meu modelo. Por exemplo, eu mexi aqui nas pernas e eu criei essa coisa aqui na região da cintura. Então, eu tenho que fazer alguns pequenos ajustes para não ficar tão destacado. Agora eu vou esconder esses vértices aqui da cintura. Vou fazer isso aqui em cima. O astronauta não vai ficar com tanta cara de astronauta porque o tempo é curto e eu não vou poder adicionar detalhes de astronauta neles. Por exemplo, uma mochilazinha bonitinha, respirador, capacete. Mas isso na verdade são detalhes que ajudam a... Opa, não tenho.
só, eu tenho um pequeno erro aqui, né? No modelo. Pelo menos eu não gostaria de ter essa linha extra aqui embaixo na região da cintura. Mas eu gostaria de ter essa linha extra aqui na região de cima. Como a gente está trabalhando um personagem rápido, eu vou deixar. E vou fazer melhor. Eu vou tentar chegar bem aqui assim. Destacar essa linha. Eu quero que ela fique bem destacada mesmo do resto do corpo. Aqui quando eu fizer o slide aqui em cima, ele tende a fazer uma curvinha. Deixar o braço o mais redondo possível. Aí chega um ponto que nem precisa mais ficar conferindo essa referência que colocou aí atrás, né? Porque ela é exatamente isso, ela é uma referência. Ela não representa mais o meu modelo final. Ela ainda está ali para caso eu precise rever alguma questão de musculatura. Porque querendo ou não, o meu personagem ainda é humano. Então eu ainda tenho que seguir esse padrão. Então eu já tenho um corpo base. Eu não consigo analisar nenhum erro muito grotesco na estrutura do corpo, a não ser a bunda, que está uma tábua reta. E se eu aplicar um subdivision aqui, o modelo vai ficar bem liso. Aqui já começou a aparecer um buraco aqui por causa da topologia base. Um retão. Mas isso não fica ruim, ele ainda fica, pelo menos na minha opinião, ainda fica bonitinho. Só a bunda aqui, ó, tá muito reta, como eu disse. E existem algumas aplicações de proporção no Blender. Se eu apertar Ctrl O, eu vou ativar... Não, pera. Cancela isso. Não é mais Ctrl O. É só O. São as proporções. Então, se eu selecionar... Eu vou ativar aqui outra funçãozinha. Eu vou deixar ativado o Mirror. Desculpa, o Subdivision. E aí eu clico no Mirror para mim poder selecionar os objetos dos dois lados. Posso selecionar tanto de um lado como do outro. E agora com a proporção ligada, eu consigo puxar um vértice ou uma face, uma aresta e consigo definir uma alteração em toda a malha proporcional. Aqui é a bunda dele. Isso é interessante, tipo, tu puxa um ponto e puxa pontos ligados àquele ponto que tu tá puxando, né? Então, tipo, exatamente. Dentro de uma área que tu pode aumentar. E usava muito isso aí. Quando fui transformar uma galinha numa girafa, eu fiz isso daí. Puxar o pescoço dela. Cara, pelo amor de Deus, nunca mais faz isso na tua vida. Não brinca com essas coisas, não. Então, a bunda do nosso astronauta já tá um pouquinho melhor, apesar de não estar ótima, né? Então, o corpo encerra aqui. A partir daqui é mamão com açúcar, né? Fazer as coisas que eu mais gosto. Mão, pé e pescoço, cabeça. Precisa não, pô. Coloca a cabeça dele, tu coloca uma esfera, porque ele é um astronauta, e nas costas tu coloca um cubo. É, cara, é Jam, né? É Jam, pô. Acabou, pô. Tudo vale. A gente virou o mistério do Homem-Aranha. Perfeito. Essa é a mesma coisa. Meu Deus. Só tem que ter um pequeno cuidado na hora de adicionar objetos assim, totalmente aleatório. É que eu ainda tenho um mirror aplicado nesse objeto. Então, eu tenho duas esferas aqui. Uma dica que eu dou. O menino, o Germano, ele adicionou um objeto novo dentro do modo edição. Então, tipo, tu tá literalmente somando já os objetos, entendeu? Aquele objeto inicial que ele tinha, que se eu não me engano era um cubo, agora é um cubo e uma esfera. Ele é os dois já.
O ideal que eu acho, pelo menos era o que eu fazia, era tu deixar no modo objeto, adicionar realmente outro objeto, que era uma esfera. Esse novo objeto ele não está sofrendo influência dos modificadores e tu pode mesclar os dois depois. Nem precisa buscar, né? Vamos deixar aí e tal. Ahn, Adicionar um pezinho aqui. São o modo proporcional agora. Geralmente, patrocínio, isso aqui, esse proporcional aqui, a gente começa a puxar ele na hora de fazer uma escultura. Uhum. Porque a gente tem noção de qual tamanho vai ser o modelo que a gente quer esculpir. É interessante, às vezes, para a gente avaliar quando quer fazer, por exemplo, RPG. Um troglodita em tamanho de em comparação com o tamanho de um ser humano. A gente puxa muito dessas proporções aqui. A gente coloca um personagem humano e coloca um proporcional aqui. Entendi. De um troglodita. Aumenta Esse a aqui escala. não vai ser o meu pé final, mas agora eu já tenho uma base e vou poder trabalhar em cima dele, esculpindo com detalhes maiores. Uhum. Eu tô só rodando aqui para um lado e pro outro, analisando esses cantos assim, ó. Tipo, esse canto aqui da cintura me incomodou muito, mas eu tô vendo mesmo só a questão de luminosidade. Só bota uma saia nele. Hã? Só bota uma saia. É. É Jam. Esse patrocínio. Essa é a desculpa. Um astronauta de saia. Maravilhoso, pô. Lembra daquele marcianozinho do Ney Tunes? Ah, é, né? O invasorzinho, né? Né, cara? É o quê? Invasorzinho, né? Ou não? Não, é um astronautazinho marciano mesmo, eu acho o nome dele. Não lembro. O Marcelo. É o marciano. O Marvin, né? Algo assim. Ah, É. sim, é verdade, lembrei agora. Pô, essa mão vai ficar muito chata de ser feita. Fazer mão é sempre complicado, porque a topologia da mão, a mão humana pelo menos, a gente tem 5 dedos, né? E esses 5 dedos, eles vão ter uma topologia igual à topologia da mão inteira, que é igual à topologia do braço. Ou seja, por exemplo, aqui no meu braço está chegando 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está chegando 6 vértices aqui. Aqui embaixo vai ter 6 vértices também. E quando eu passar para a mão, vai passar 6 vértices. Quando eu passar para o dedo, vai ter que passar 6 vértices. Então eu vou ter que trabalhar aqui embaixo uma topologia que vai aumentar esses vértices para 6 para cada dedo. Ou seja, aqui embaixo são 4 dedos. Então vão ser 24 vértices. Eu vou ter que transformar esses 6 em 24 vértices para os dedos. E ainda vou ter que dividir mais 6 para o polegar. Então, mexer com mão é sempre complicado. Então, sempre que vocês puderem fugir disso, eu aconselho fortemente. Só escuta reclamação mesmo de
Tanto desenhar como modelar a mão, né? Toda foda. No caso dele aí, Germano, dá pra deixar ele só com a palma e o polegar mesmo. Esse aqui Isso. que eu fiz mesmo. É porque ele tá de luva, pô. Acabou. Mas, pô, tu vai botar tua mão pra fora? Não vai. Não vai. Liberdade criativa é tudo, né? Mano, Pronto, tá aí nosso pequeno personagem. ele é um caranguejo, na real. O vilão do Mega Man. Então esse é o resultado teu de que foram uns 30 minutos durante uma apresentação, né? Então, uma gen, digamos, é um tempo hábil, sim. Ainda serve como prototipação, né? Porque supondo que no caso dos meninos foi um trabalho bem bom que eles fizeram, dividida, né? Ficou uma pessoa responsável pela modelagem orgânica e outra pessoa responsável pela modelagem de cenário. Então, foi a primeira experiência deles que eles tiveram e eles trouxeram um resultado maravilhoso. Sendo bem sincero, trouxeram um resultado maravilhoso. E tipo, como é que eu posso dizer? Pronto, esse aqui a gente chega pro programador, entrega isso aqui e fala, cara, te vira. O que tu tem aí? Aí daqui a 5 horas eu vou trazer um personagem com um tanque, com um capacete mais bonito, talvez a mão esteja conectada no corpo, o pé esteja conectado no corpo. Eu aconselho fortemente a fazer esse tipo de coisa, porque o seu programador vai ter um objeto de prototipação e vocês já vão ter uma base do que vocês querem no final. Então, mesmo que aqui não tenha subdivisão completa, você já olha e fala, ah, beleza, eu quero trabalhar com low poly, porque querendo ou não, isso aqui é um low poly. Você vê os polígonos de forma bem clara. Vê os polígonos de forma bem clara. Só que para atingir aquele resultado bonitinho, eu não posso deixar o pé quadradão desse jeito feio aqui. Eu tenho que fazer uma estrutura melhor, mais elaborada aqui. Essa mão também não fica legal no quesito low poly. Olha como ela tá encaixada horrível aqui nas bordas e tudo mais. Só que quando eu dou um subdivision aqui e apresento essa estrutura de uma forma melhor, aí entra naquele conceito do David. Ah, por que eu não posso levantar, por que eu não posso fazer um high poly pra minha gen? Poxa, você considera esse boneco aqui um high poly? Eu já considero ele um high poly. Ele só não tá bem estruturado e bem acabado. Mas ele já não tem o conceito de low poly mais, tá entendendo? Aqui você só precisa aplicar uma boa textura em cima dele, aplicar uns detalhes de malha, de modelo. São uns detalhes. Esse aqui é o meu tanque agora de astronauta. Botar uns botões aqui, como o Pedro fez, colocar um cinto, uma fivela. Dá na caixa aí as costas dele. Um zoom? Tá aqui, um zoom out assim? Não, subdivide. Ah, o subdivide. Que engraçado, mano. É muito estranho porque ele não tem uma contagem boa de polígonos. Tá aí, ó. Agora pronto. Vai ser o. Da barata. Um resultado melhorzinho, né? Então, mas aí eu digo isso porque
aqui foi fácil transformar um modelo low poly, entre aspas, num high poly. Tá entendendo? Esse subdivisão faz milagre, né? Subdivisão aí. É lindo como atirar uma pedra no teu pé. E é. É porque. Olha só, vamos lá. Quantos versos eu tenho aqui? Eu fiz essa contagem, eu não lembro mais. Tá aqui embaixo, vértice. Eu tenho 184 vértices. Que aumenta muito o trabalho depois, né? Primeiro. Agora eu tenho 22 mil. Boa. Entendendo? É lindo como atirar uma pedra no próprio pé. Entendi. Tanto é que a gente deixa o modelo sem aplicar os modificadores, porque fica fácil de fazer alguma edição. Se eu quiser fazer uma edição aqui na perna e puxar ela mais pra cá, beleza, eu puxo. Agora se eu aplicar o mirror, aí agora eu puxo pra cá, olha a outra perna vindo junto. É diferente do que estava acontecendo no mirror. Uhum. Tá entendendo? Então, são pequenos detalhes que a gente vai adicionando e calibrando aos poucos, que isso aqui faz uma influência no final. Por exemplo, se o David tivesse chegado aqui, tivesse aplicado um subdivision nesse modelo, ele poderia ter chegado pro Felipe e falado: Felipe, vamos fazer um high poly, vamos deixar a ideia de low poly de lado e vamos tentar elaborar um negócio um pouco mais bonito, mais bem feito e tudo mais. Então são essas pequenas conversas, essas pequenas interações que acabam trazendo um conteúdo maior pro que vocês querem fazer. Só que é aquilo, né? Como era a primeira experiência dos meninos, eu acho fortemente, assim, eu aconselho fortemente a deixar no low poly. Por quê? Porque aqui eu tenho que fazer a conexão uma coisa que eu ia falar mais cedo. Quando a gente entrega desse jeito aqui separado, não tem problema nenhum. Só que se a gente for tentar fazer uma animação desse personagem do jeito que ele tá aqui com um corpo separado, isso aqui vai dar um pequeno problema se o cara não tiver uma boa noção de rig e bones e tudo mais. Então se deixar junto é melhor. Só que quando tu vai entregar pro programador um modelo que não está rigado e fazer uma animação, pode ser que hajam coisas dentro da engine, pelo menos nas experiências que eu tive com o Unity, eu sempre tive muito problema com rig e animações dentro da Unity. Às vezes o modelo não animava tão legal. Como é que eu posso dizer isso? Não é questão de bug. É questão de deformação, pô. Os pesos de deformação são sempre um problema, assim, né, pra quem riga, né? Tipo, tu riga, mas a forma como a malha vai deformar ao longo do corpo do boneco todo é sempre um problema. Tu sempre vai ter que fazer ajustes aqui e ali. O teu rig nunca vai ser perfeito. Então, é quase isso. Mas ainda não era o que eu queria dizer. Mas isso também é um ponto bem chatinho a ser levantado, porque depois que tu começa a fazer um rig, o teu personagem já tem que estar num modelo assim bem quase que final. Porque quando tu vai passar isso pro programador, aí se tu chegar para ele e falar assim: "Cara, eu vou precisar alterar o rig". Tipo, ele vai precisar reconfigurar todas as animações. Entendeu? Então essa questão aí de conversa dentro da Game Jam eu acho muito importante. Até definir a questão do modelo vai ser low poly, high poly, tem que ser uma conversa boa. Aqui é a questão fácil de definir se vai querer low poly ou high poly. Só que quando tu tem isso em mente, tu já faz o teu modelo pensando nisso. Se eu em high poly, tá ótimo. Se eu deixar em low poly, eu já vou precisar fazer uma justiça melhor, como eu disse. Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar. A gente ainda tem 10 minutos. Alguém quer levantar alguma questão e finalizar para eu passar por Juan? Eu queria só dizer que eu não sinto nenhuma saudade de modelar.
Muito massa. No caso de não haver perguntas, de qualquer maneira vocês podem sempre estar aí marcando o Germano no Discord ou mandando PM para ele. Muito obrigado, Germano, pela apresentação. Eu adoro ver apresentações sobre essas coisas porque sempre acaba, quando, sei lá, tô fazendo gerência de algum projeto, eu sempre acabo lembrando de algo que eu aprendi em alguma palestra de vocês para ajudar a entender o que os artistas estão passando, né? Então, muito obrigado por abrir esse tempo aí para falar sobre esse tema. E a gente faz a nossa pausa, agora a nossa famosa pausa de 5 minutos, só para esticar as pernas. E quando a gente voltar, a gente vai com a palestra do patrocínio. Eu vou parar de gravar agora.